Olá, meus amores! Bom dia! Cheguei! Olha nós aqui de novo, bem juntinhos para mais uma aula. Hoje a gente vai falar de aula de ciências e nós vamos falar sobre uma coisa que eu gosto muito. Nós vamos falar sobre o ciclo de vida dos vegetais. Ó, tem aqui alguns vegetais, algumas frutas, algumas frutas, na verdade. Essas frutas que tem aqui uma melancia, tem limões, banana. Todas essas frutas, elas são essenciais para a nossa alimentação, para a nossa saúde, para o nosso corpo crescer forte e saudável, para os nossos músculos ficarem bem fortes mesmo. E todas essas frutas que eu acabei de mostrar para vocês, elas são frutos de vegetais. Ah, quer dizer que elas são o produto final dos vegetais. Sim. Olha, nós já estudamos sobre o ciclo de vida de nós seres humanos, que todas as pessoas nascem inclusive da barriga da mamãe. Todas as pessoas passam por uma infância, passam por um processo onde elas aprendem a andar, aprendem a falar, vão para a escola até ficarem adultos. E como nós sabemos, nesse ciclo de vida, as pessoas ficam em uma idade muito avançada e acabam morrendo. É o ciclo natural da vida humana. A gente nasce, a gente cresce, a gente vive a nossa vida, a gente constrói as nossas famílias e aí a gente fica velhinho. E quando as pessoas ficam velhinho, elas morrem. Da mesma forma acontece com os animais, com o cabrito, com o cachorro, com o porquinho, com o coelho. Pronto. Da mesma forma também acontece com os vegetais, as plantas. Elas também nascem, elas também crescem, elas também reproduzem e elas também ficam velhinhas e acabam por morrer. Óbvio, é o ciclo da vida. Ninguém tem uma vida eterna, nenhum ser humano, nenhum animal e também nenhum vegetal, nenhuma planta. As plantas, elas nascem de formas diferentes. Essas, por exemplo, que eu acabei de mostrar para vocês, esses frutos. Pronto, vamos recomeçar aqui. A melancia, por exemplo, ó. Se você observar, a melancia, ó, ela tem sementinhas, ó. Então, ela vai nascer dessas sementinhas. O agricultor vai colocar essas sementinhas na terra, ele vai cuidar dessas sementinhas, vai cultivar essas sementinhas vão nascer, vão enramar pela terra toda, vão criar flores amarelas lindas e a partir dessas flores amarelas lindas vai nascer o fruto da melancia, aquela grandona. Aqui a Pro tá com uma partidinha, a grandona era muito pesada. Então aquela grandona que a gente parte e se alimenta. E ela é rica em um monte de vitamina, sem falar que ela tem muita água, que faz muito bem para a nossa hidratação e é diurético. Aí você vai perguntar depois para a Pro o que é diurético e a Pro explica. Outra fruta que Pro tem aqui, o limão ou a laranja ou a tangerina, enfim, que eles são todos da mesma família. Então, esse daqui também, ele também nasce de semente. Aqui dentro dele tem sementes. Então, essa semente, da mesma forma, o agricultor vai semeá-la lá no solo, vai cuidar, ela vai precisar de água, ela vai precisar de adubo, ela vai precisar da terra sempre fértil e úmida, ela vai precisar de luz solar e esse pé, esse limoeiro ou laranjeira, enfim, ou cajueiro, ele vai crescer, ele vai criar
flores, no caso do limoeiro e da laranjeira, flores muito cheirosinhas, brancas ou amarelas, e depois as flores, ó, vão dar lugar para essas frutas, que também a gente usa para nossa alimentação, para fazer suco, para fazer sorvete, enfim, para fazer din-din. A outra fruta que Pro trouxe aqui, banana, da mesma forma. Ela também é proveniente, ela é o fruto de um vegetal, a bananeira, de uma planta, a bananeira. Só que no caso da banana, ela tem uma forma diferente de nascer. Mas ela também nasce, ela também precisa nascer, crescer, se reproduzir, ficar velhinha e morrer. É o ciclo natural da vida. A bananeira, ao contrário da melancia, do limão, do feijão, do milho, ela não nasce de semente. Não, tem plantas que não nascem de semente. No caso da bananeira, ela nasce de muda. O pé de bananeira grandão, quando ele já está ficando velhinho, no caule dele começa a nascer pequenas mudas que as pessoas, o agricultor, retira, planta em outros lugares, aquelas mudinhas, é como se fossem galinhos que nascem assim no caule. Aí ele vai retirar aqueles galinhos, planta em outros lugares e aqueles galinhos vão crescer, vão ficar com um caule grosso, umas folhas bem vistosas e verdes e vai também nascer tipo uma flor e a partir disso as bananas, que inicialmente são pequenininhas, aí vão ficando um pouco maiores e são verdes, aí depois elas vão amarelando e aí quando elas ficam nesse estágio aqui, elas estão maduras, então elas estão prontas para comer. A gente tira a casca e se alimenta com elas. E isso, quando eu falo, eu trouxe apenas 3 frutas aqui, mas eu posso falar de várias frutas, de vários vegetais. Posso falar do milho, como eu já disse para vocês, que nasce da semente, do feijão, do arroz, o trigo, aquele trigo que a mamãe faz o bolo, que é aquela massinha branca. Aquele trigo ali, aquela massinha branca, ela é proveniente de um vegetal, que é o trigueiro, o pé de trigo, que vai ser também cultivado pelo agricultor, que vai crescer, que vai criar pendões e o agricultor vai retirar, vão ser como se fossem pequenas sementinhas, que depois vão ser triturados, vão ser mandados para a indústria para serem triturados e virar aquela massinha. Posso falar da aveia, posso falar da mandioca, que na verdade a mandioca ela é a raiz do vegetal. A mandioca é a raiz do vegetal, ela já não é fruto, ela é raiz, mas que serve para nossa alimentação. E quando a gente fala da nossa alimentação, a primeira coisa que precisa vir à nossa mente são os vegetais. Porque vejam, se a gente pensar no café da manhã, o que se toma de café da manhã? De café da manhã a gente costuma comer cuscuz. Vem de um vegetal, vem do milho. Então, para aquela massa de cuscuz chegar na nossa mesa, o agricultor planta o milho, a sementinha, cuida, o milho vai crescer, vai criar aquelas espigas, e aí ele vai pegar aquelas espigas já madurinhas, vai mandar para a indústria, que vai ser moído, beneficiado e mandado para a mesa, empacotado e mandado para a mesa, para o supermercado, que vai acabar na nossa mesa como cuscuz. Então tá, o cuscuz então ele vem dos vegetais, exatamente. O leite não vem, não, ele não vem. O leite, ele é um alimento de origem animal, porém, para a vaca ficar fortinha e ter muito leite nos peitinhos dela, ela precisa de se alimentar de vegetais. Se não tiver os vegetais para a vaquinha se alimentar, não tem leite. O ovo, pró-ovo também, ele não vem de vegetal, realmente. Ele também é proveniente do reino animal. O ovo, ele vem da galinha, porém, para a galinha também ficar fortinha e botar muitos ovos para vir para a nossa mesa, ela precisa de comer milho, de comer vários grãos. E esses grãos são todos grãos vegetais.
Olha só. A manteiga, pronto. Manteiga também vem do vegetal, não. A manteiga não vem do vegetal, porém a margarina sim. A margarina, ela é uma pasta vegetal, uma pasta de óleo vegetal. Mas a manteiga que é derivada do leite também, da mesma forma. Se a vaquinha não comer vegetal, não tem leite. Não tem leite, não tem queijo, não tem iogurte, não tem manteiga, não tem o requeijão cremoso. Viu só a importância dos vegetais na nossa vida e viu como é que acontece o ciclo de vida dos vegetais. Então, as plantas, os vegetais, elas têm esse ciclo de vida, onde elas nascem, sejam de sementes, sejam de mudas, elas nascem, elas crescem, elas vão dar os seus frutos ou as suas sementes, porque tem vegetais que não dá fruto, dá semente, como é o caso do feijão, dá grãos, do feijão, do milho, enfim. Os frutos deles são os grãos e vão ficar velhinhos e morrer. E os vegetais, eles têm partes que são essenciais para que eles existam. Uma dessas partes que a gente pode citar são as raízes dos vegetais. As raízes dos vegetais é uma parte deles que fica embaixo da terra. A gente não vê, a não ser que a gente retire o vegetal, arranque o vegetal da terra. E aí a gente estava falando, quando a gente começou a falar de alimentação, a gente falou sobre a macaxeira, sobre o inhame, que eles são raízes. A cenoura, a batata já é um tubérculo, é um caule que também fica embaixo da terra. A gente vai conversar sobre isso em outras aulas. Então, a raiz da planta, ela serve para sustentar a planta no solo, mas ela serve também para absorver do solo todos os minerais que a planta precisa, inclusive a água. Então, a raiz ela vai ficar lá, embaixo da terra, fincada no solo, para sustentar a planta e sugar do solo tudo o que a planta precisa. Logo acima da raiz, você vai encontrar o caule, que é aquele tronco. Então, aquele tronco a gente chama também de caule. Ele serve para ligar a raiz até as folhas e sustentar essas folhas, flores e fruto. E ele serve também como se ele fosse um cano ou um emaranhado de veias, de fios, que vão fazer a conexão, vão trazer de lá das raízes, que eu falei para vocês que as raízes ficam lá embaixo da terra, sugando, absorvendo da terra tudo o que a planta precisa, inclusive a água. E o caule vai ser esse condutor de tudo isso que a raiz sugou da terra para trazer para as folhas e para os frutos. Pronto, aí tem o caule vai ter galhos, muitos galhos, no caso de vegetais, tipo a melancia, como eu falei, vão ter ramas, mas aí é muito semelhante. Então, o caule vai ter galhos, muitos galhos, e esses galhos vão estar cheios de folhas. É também nesses galhos que vão ficar as flores. E é destas flores que vai se gerar os frutos. Então, a planta, ela é dividida nessas partes, e essas partes têm funções essenciais para que a planta permaneça viva, para que a planta permaneça produzindo. As raízes, que é essa parte que fica embaixo da terra, sugando tudo o que a planta precisa. O caule, que é essa parte que fica entre as raízes e as folhas, os galhos. Esse caule, também conhecido como tronco, ele vai ser esse condutor de tudo, é como se fosse um cano que vai pegar tudo que a raiz sugou do solo, absorveu do solo, e vai levar para as folhas. A planta, ela produz o seu próprio alimento através de um processo chamado fotossíntese, que isso também vocês vão estudar mais adiante, mas não custa nada saber um pouquinho agora. Esse processo chamado fotossíntese é o processo no qual a planta produz o seu próprio alimento. E aí ela vai precisar da luz solar, que vai funcionar como se fosse tipo um
um condutor mesmo. Ela vai ficar ali a folha, que vai ficar a luz solar batendo nela, automaticamente a raiz que sugou toda a água lá do solo, todos os minerais, vai trazer tudo isso através do caule, que quando se juntarem aqui, junto com a luz solar, produz o próprio alimento da planta. Então, a planta ela não precisa ir no supermercado, como a gente, comprar o feijão, o arroz, a carne. Não. Ela produz seu próprio alimento através desse processo chamado fotossíntese. Então, a raiz, o caule, os galhos, que ficam logo em seguida do caule, no caso dos vegetais que têm ramas, enfim, ele vai ter exatamente essas ramas, não terá galhos, esses vegetais rasteiros, e as folhas, as flores, e dessas flores surgirá os frutos. Muito simples desta forma. E aí, mais uma vez, eu reforço a importância de se cuidar dos vegetais, de se cuidar das plantas e automaticamente se cuidar da flora, de tudo o que é verde, de tudo o que o que faz parte da natureza, todas essas plantas, árvores, enfim, que fazem parte da natureza, porque elas fazem parte da natureza e elas são essenciais para as nossas vidas, principalmente em relação ao nosso alimento. A gente se alimenta, como a gente pôde ver lá naquele segredinho lá do café da manhã, que tudo que tem, e a gente só falou da mesa do café da manhã, nem chegamos até a mesa do almoço. Tudo que tem na mesa do café da manhã precisou de um vegetal para que tivesse lá. O que não é vegetal mesmo, precisou. Então, a massa do pão, vegetal. Massa do cuscuz, vegetal. O ovo não é vegetal. Porém, para a galinha produzir ovo, ela se alimenta de vegetais. O leite, não é vegetal, é animal. Porém, para que o leite e os seus derivados cheguem à nossa mesa, as vaquinhas vão precisar de vegetais para se alimentar. Isso sem falar na questão da própria natureza, porque até o ar que respiramos, parte dele é filtrada pelas folhas das árvores, dos vegetais. E a planta, ela produz um gás, vocês também vão ver mais adiante, que nesse processo de fotossíntese, ela produz um gás, que esse gás é o gás que nós respiramos. Isso tudo vocês vão ver mais adiante e vão compreender como os vegetais, como as plantas, como as árvores, são essenciais para as nossas vidas. Mas enquanto a gente não amplia tanto assim esses nossos conhecimentos, porque a gente ainda tem um tamanho pequenininho, é muita informação ao mesmo tempo, a gente vai refletindo e vai cuidando de tudo que é verde, cuidando da natureza e, obviamente, do nosso bem-estar. Meus amores, façam a atividade que a Pro vai colocar aí no grupo, fotografe, me envie, vou ficar muito feliz em recebê-las. E mais uma vez, muito obrigado por estarem aí. Eu fico sempre muito feliz. Um grande abraço e até amanhã.